Salve galera, o William aqui, no Melhor e Sempre. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 5 níveis de riqueza, até para você entender em qual deles você se encontra hoje. E fique comigo até o final, que eu vou te dar já algumas dicas de como que você pode começar a fazer para passar ao próximo nível, beleza? Vamos lá! Então, galera, no vídeo anterior, os 5 sabotadores da sua prosperidade, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo também, até antes de ver esse agora, porque o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de um curso, tá? Existe uma continuidade, é o caminho da prosperidade, tá? Essa é a playlist que vai estar lá para vocês assistirem. Então, hoje a gente vai falar sobre os níveis de riqueza. Mas por que eu decidi fazer isso como a segunda aula, vamos dizer assim? Porque uma vez que você resolve ali aquelas atitudes degradantes que te impedem de prosperar, o próximo passo seria você começar, depois que você limpou, a você começar a instalar novos drivers, nessa sua mente aí, drivers da riqueza, da prosperidade. E o que atrapalha muito a mente das pessoas? O que geralmente tira o sono de quase todo mundo? As dívidas, problemas financeiros, quando você está com as suas finanças desequilibradas. Tudo isso acaba te atrapalhando muito. E não adianta eu ficar falando aqui um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana, que você vai estar com a cabeça tão preocupada com tudo isso que você está enfrentando, por exemplo, de dívida, que vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro. Então, eu acho que o primeiro passo é você começar a entender realmente em que momento está a sua vida financeira, de acordo com os 5 níveis que eu vou falar aqui. E com isso, você começar a já dar os primeiros passos para ir recuperando, para ir saneando tudo isso, para que você comece, de repente, daqui um curto ou médio prazo, já ter um caminho mais limpo, mais tranquilo. Aí sim, quando você vai começar realmente a aprender coisas de fato que vão te fazer crescer exponencialmente no futuro. Legal? Então vamos lá. Quais são os 5 níveis de riqueza? Na verdade eu falo 5, mas são 7. Eu vou explicar por aqui. Eu vou começar no nível 0. Então 0 até o 5 já dá 6. Existe também o 7º, que seria o menos 1. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7... Mas por que eu não vou falar muito do menos 1? O menos 1 são aquelas pessoas realmente no estado de miséria, de fato, que estão morando na rua, debaixo da ponte, enfim, que infelizmente e muito provavelmente não vão estar assistindo esse vídeo que eu vou estar falando aqui, tá? Então eu vou começar do nível 0. O que é o nível 0? O nível 0 não significa que a pessoa não esteja empregada, não esteja trabalhando, que não possua uma renda. Às vezes ela trabalha, às vezes ela ganha até que mais ou menos bem, olha só que loucura isso. Mas o que é riqueza? Riqueza não é você ter um carrão, você ter o tênis caríssimo, um relógio caríssimo, isso não é riqueza. Se você tem tudo isso parcelado, financiado, então você não tem a riqueza. Porque quem tem a riqueza, por exemplo, de um carro que você financiou, é o banco, Então essa riqueza não é sua, você só está usufruindo daquele bem que é do banco. Então, o que acontece? Uma pessoa que a gente fala que é o dublê de rico, O que é o dublê de rico? É o cara que tem tudo isso aí que eu tô falando, tudo financiado. As contas dele, se você pegar, tá tudo no vermelho, porque não tá dando conta de pagar, E o cara, aparentemente, quem vê de fora, fala, pô, esse cara tem dinheiro, esse cara é bem sucedido, porque olha o relógio dele, olha o tênis dele, Mas se você virar de ponta cabeça, não cai um tostão. Então, esse cara, geralmente, ele só adquire coisas que levam o dinheiro dele, que chamam passivos financeiros. Não vou explicar aqui o que é passivo financeiro, talvez num outro vídeo vocês vão entender um pouco mais. Mas esse é o nível 0 de riqueza. É quando você pode até ter alguma renda, que não é pouca, mas você gasta mais do que você ganha. Então, se você gasta mais do que você ganha, você está pobre, de fato. Tá? Por mais que aí por fora a sua casca esteja aparentemente bonita. Legal? Qual que é o nível 1? O nível 1 é o camarada que ele já está naquela fase que ele não gasta muito mais do que ele ganha, de repente ele já está no 0 a 0, pelo menos, Ele tem algumas dívidas, obviamente, porque hoje em dia quase ninguém é isento de dívida, mas é um cara que já sabe um pouco que o importante não é o quanto que você ganha, e sim o quanto que você gasta, Tem gente que ganha 10 mil por mês e gasta 12, ele é um cara que está lascado na vida. E tem gente que ganha 2 e gasta 1.800, ainda sobra 200 para ele poupar. Esse cara é mais próspero do que o outro, primeiro exemplo que eu acabei de dar. Então esse cara do nível 1, ele já tem essa consciência. Só que ele é uma pessoa com uma educação financeira muito crua, Para você ter uma ideia, a pessoa que está no nível 1, ela tem medo, por exemplo, de colocar o dinheiro dela em alguma aplicação financeira, mesmo que fosse de renda fixa, que é mais segura. Então o que eles fazem? Ou eles guardam o dinheirinho
no colchão, literalmente, ou eles colocam na poupança, né? A famosa poupança, que a gente sabe que hoje não paga nem a inflação. Então, o nível 1 já começa a ser um primeiro passo. Então, galera, vamos para o nível 2. O nível 2 já é aquela pessoa que já tem um pouquinho mais de consciência financeira, ela já gasta menos do que ela ganha, e ela pega essa diferença que sobra para ela por mês e já começa a aplicar, né? Não vai guardar no colchão nem na poupança. Já vai começar a aplicar pensando no quê? Numa reserva de emergência. Então, não é uma aplicação de risco que nem ações e tal, é uma aplicação segura, que tem uma liquidez, ou seja, ela consegue sacar esse dinheiro de uma forma fácil, sem pagar multa para o banco, e monta a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheirinho que, caso você eventualmente perca a sua fonte de renda atual, seja um emprego ou qualquer coisa assim, que você consegue ainda se manter por um tempo até você se restabelecer, se reempregar, né? Para quem é um CLT, por exemplo, uma reserva de emergência razoável é que te custeie pelo menos 6 meses da sua vida. Então, se o seu custo de vida atual hoje é de R$3.000, vezes 6 meses, você teria que ter uma reserva de emergência de uns R$18.000. Então, se você já é um profissional autônomo, ou PJ, um MEI, não registrado, você tem que ter 12 meses de reserva de emergência. Então, se o seu custo de vida é de 3, você precisaria ter, portanto, R$36.000 guardado, tá? Para poder custear tudo isso. Que é 18, 36, 18, 36 é o dobro de 18. E agora vamos para o nível 3. O nível 3 de prosperidade, de riqueza, é aquela pessoa que já tem uma reserva de emergência, ou seja, aqueles 18 ou aqueles 36 mil já está lá guardadinho, bonitinho, pronto para uma emergência de fato. E ali, a partir daquele momento, ele já começa a pegar o que sobra para ele para fazer aplicações financeiras mais agressivas, que rendem um pouco mais, né? Diversificar a carteira de investimento. É uma pessoa que já está realmente atingindo aquele grau de crescimento exponencial, mas ainda está no começo. Já tem um bom dinheirinho, já está mais tranquilo, já não tem quase muita dívida. Se ela ficar desempregada, ela não vai sofrer tanto. Ela já não tem que aguentar, de repente, um chefe boçal ali, né? O assédio moral no emprego, porque tem que um monte de dívida a pagar e você precisa estar lá, enfim, trabalhando naquele ambiente hostil. Então ela já tem um pouco mais de liberdade, até mesmo, de repente, de pedir umas contas ali, né? Mandar o chefe se lascar. Bom, agora vamos falar para o nível 4. O nível 4, obviamente, ele já está num nível muito bacana, já tem uma reserva de emergência, já tem aplicações rendendo milhares de reais por mês para ele. É só isso, não tem mais jeito. Só que ainda não atingiu aquele patamar dos milionários, enfim, que é o nível 5. Milionários e multimilionários. São pessoas que, se quiserem já parar de trabalhar e só viver com os rendimentos das aplicações financeiras, teoricamente eles podem. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Hoje em dia, até algumas contas que é feita dizem que, dependendo do seu custo de vida, 1 milhão já não rende tanto para você ter uma liberdade de parar de trabalhar, né? De repente, com 2 milhões para cima, você já consegue ter essa tranquilidade maior aí para poder simplesmente ficar dormindo e ganhando dinheiro apenas, fazendo só aquilo que quer e que gosta. Então, esses são os 5 níveis de riqueza. Eu acredito, tá? Eu apostaria, na verdade, que 90% ou mais de vocês que estão me assistindo aqui, vocês devem estar no nível 0 ali, cara. No nível 0, quiçá no nível 1, né? E não estão estabelecidos ainda no 1, beleza? Tô mentindo? Enfim. Então, vamos imaginar agora que vocês estão no nível 0, no nível 1. O que vocês têm que fazer? William, eu tô cheio de dívida. Você tá falando. Enquanto você tá falando, eu não tô nem entendendo muita coisa. Eu só tô lembrando do boleto atrasado, do banco me ligando toda hora que eu não aguento mais, do oficial de justiça que daqui a pouco vai vir pegar o carro na minha casa, que o banco vai tomar. É só isso que eu tô lembrando. Eu entendo você. Eu sei que é difícil, mas não é impossível sair desse buraco. Você só precisa dar o primeiro passo. Então, o que você tem que fazer? Só para encerrar. Primeira coisa, eu já ajudei alguns amigos meus, tá? Muitos, na verdade, porque eles me consideram que eu tenho uma visão financeira interessante, então eles me pedem alguma ajuda. E eu sento para ajudá-los. E a primeira coisa que eu pergunto, tá, deixa eu ver tudo que você deve. Por incrível que pareça, a maioria não sabe. De muitas dívidas que tem, eles não lembram. Literalmente assim. Porque eu acho que já tem tanta dívida, já tá tudo atrasado mesmo, que eles vão falar assim... Já tá tudo lascado mesmo, deixa lascar de vez, deixa caducar, né? A dívida, daqui a pouco o banco me liga fazendo uma proposta. E eles simplesmente vão deixando aquilo virar uma bola de neve. Só que, na verdade, essa é uma atitude muito errada. E eles vão vivendo a vida, poxa, de um jeito como se não houvesse amanhã. E vão entrando dinheiro, vai ganhando dinheiro e vai gastando. E nunca vai sair dessa teia de aranha. Então, o que eu falo pra eles? A primeira coisa que eu quero que vocês façam. Pega tudo, senta ali, um caderninho, não precisa ser planilha em Excel não, pode ser um papel de pão até, não tem problema. Eu quero que você relacione todas as suas dívidas. Não importa. Não precisa ter medo, não, tá? Eu não queria nem lembrar disso. Não, tem que lembrar. Enquanto você não matar esse leão aí, ele vai continuar atormentando você.
Então você precisa saber. Primeiro passo da prosperidade é isso. Se você não sabe, um médico, por exemplo, um cara vai lá, está doente no consultório. Se o médico não investiga, não faz os exames adequados para saber diagnosticar realmente tudo aquilo que está acontecendo com aquele paciente, como é que ele vai saber qual é o remédio, qual é o tratamento que ele tem que dar para aquele paciente? Concorda comigo? É a mesma coisa que a tua vida financeira. Então, enquanto você não souber exatamente tudo aquilo que você está devendo, tudo aquilo que você realmente tem atrasado e tudo mais, você não consegue nem montar um planejamento para como sair dessa lama, certo? Então, fique comigo nos próximos vídeos, aliás, fiquem atentos, né? Nos próximos vídeos, que vai ter uma continuidade, que eu vou mostrar mais passos a passos para você sair do buraco de uma vez por todas, rumo à prosperidade, beleza? Então, se você gostou, tá comigo até aqui, dá um like, se inscreve no canal, por favor. E deixa aqui dividir para multiplicar aqui com uma hashtag nos comentários para eu saber que você tá comigo até agora. Isso vai ser muito importante, porque o YouTube, ele vai entender que é um conteúdo de valor, teve a retenção das pessoas, que você ficou aqui comigo até o final, e com certeza isso faz com que ele divulgue para mais pessoas. E aí eu consigo cumprir a minha missão, que é de levar prosperidade e uma vida melhor para todo mundo que eu conseguir fazê-lo, beleza? Melhore sempre, dividir para multiplicar. O William aqui e tchau.